Nós estamos aqui para os nossos minutos devocionais nessa semana que, como a Sandra introduziu, foi uma semana na qual a gente agradeceu aí pelos nossos professores. E hoje, seguindo essa ocasião, nós vamos aqui refletir nesses dois versículos da Palavra de Deus, que estão ali no texto de Romanos 12. Romanos 12, ele vem depois de 11 capítulos no qual o livro de Romanos fala sobre conteúdos teológicos profundos, não é? Bem significativos para a nossa fé. E do 12 em diante, Romanos vai ter um caráter mais prático para a vida. E é nesse capítulo que a gente tem coisas muito preciosas, inclusive esses dois versículos que nós vamos ler aí, que você pode acompanhar na tela, na sua Bíblia ou no celular. E na NVI diz assim, Paulo dizendo àquela igreja: irmãos, nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Não é? E aí a gente destaca: se o seu dom é ensinar, não deixe de ensinar, mas ensine. Esse conteúdo aqui ele é muito importante para nós, porque uma das qualificações que a casa do nosso Deus deve ter, deve sempre representar para a gente, é a de ser uma casa de ensino. E se a igreja precisa ser uma casa de ensino, a igreja então precisa de professores, porque o ensino se dá por meio de professores. E às vezes nós estamos muito acostumados com aquele conceito do professor da escola comum, aquele que passou anos ali se preparando num magistério, numa capacitação específica para estar ali, e aí isso parece ficar muito distante para a gente. Mas a experiência do ensino, a experiência de ser professor, tem a ver com se dispor a transmitir algo que Deus colocou nas suas mãos. E aí, todos nós, de uma maneira geral, temos a possibilidade de sermos professores. Presta atenção nisso. Todos nós temos a oportunidade e a possibilidade de sermos professores. Alguns de uma forma mais enfática e definida, como aqueles que são definidos pela nossa EBD, pela nossa igreja, para ensinar à frente de classes. Isso é fato. Porque são pessoas que são chamadas para servir nessa questão tão profunda do ensino mesmo. Porque o professor, ele não chega aqui pura e simplesmente como alguém que vai ler o conteúdo, vai abordar na manhã do domingo, por exemplo, e está feito. É essa a vida do professor, não é? Mas como isso demanda de preparação no nosso dia a dia, não é verdade, João? Não é? De ler, estudar, mergulhar no tema antes, sentir o tema e deixar que Deus use a nossa vida como instrumento na hora de ministrar a aula. Tem todo um percorrer, tem toda uma preparação que é tão útil, tão necessária para que depois o momento do ensino aqui em conjunto na escola bíblica, ele seja tão rico, tão abençoador. Não é? Então, por isso que a Sandra disse muito bem aqui, de respeite, apoie, abençoe a vida dos professores que têm se dispostos a servir, não é, a sua vida, porque eles estão aqui para servir a Deus em obediência a algo que foi colocado nas mãos deles, da parte de Deus, e isso tem tanto a ser agregado para a sua vida. Agora há pouco a Sandra estava dizendo, não é, sobre esse mundo imediato que a gente vive. E esse imediatismo, ele sufoca muita coisa. A gente leu aqui no Salmo 40 sobre uma vida que é visitada pelos feitos do Senhor, mas isso não é instantâneo como um relâmpago que vem e baixa tudo, um grande download de bênçãos para a sua vida. Mas isso é um processo do qual a gente vai experimentando em vida, a gente vai conhecendo, a gente vai se deparando ao longo da vida. E para isso nós precisamos estar prontos para cada gradação, para cada pequena medida de soma que Deus tem a dar para as nossas vidas. E a EBD e o momento de ensino são ocasiões para isso. Hoje cedo lá no grupo dos professores, a Sandra
escreveu lá no grupo que cada aula de EBD que a gente dá é uma semente de fé. Por que a Sandra disse isso? Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Cada aula é uma oportunidade da gente ser enriquecido daquilo que Deus nos propicia. A última aula que, por exemplo, eu dei para os jovens, nós estudamos sobre a parábola dos talentos. Meus irmãos, eu já fui para acampamento, eu já dei estudo sobre a parábola dos talentos. Mas na ocasião de ensinar mais uma vez a uma classe de EBD, 2, 3 domingos atrás, sobre a parábola dos talentos, eu me deparei com detalhes que eu nunca tinha percebido. Que a palavra de Deus ela é viva, e a minha fé saiu mais fortalecida depois daquela aula. É por isso que a gente não pode desprezar esse tempo da EBD. Por isso que a gente incentiva, vem para cá aprender, vem para cá aproveitar, porque cada aula ela é rica, ela é profunda e soma a nossa fé. É uma pequena semente que vai construindo a nossa fé, não é? Então, pense sobre isso, pense sobre a importância de vir para a EBD, e se você vindo para a EBD, o teu dom é servir, sirva. Igual hoje nós já oramos aqui, enquanto estamos aqui para a EBD, tem irmãs servindo na cantina, tem um timão ali, na bancada ali da mídia, possibilitando o culto online, possibilitando a nossa estrutura aqui, servindo. Se o teu dom é servir, sirva nos instrumentos, na voz, naquilo que Deus tem colocado. Mas se você percebeu que Deus também colocou na sua vida o dom do ensino, ensine, porque isso é bênção na sua vida, não é? Eu vim a me tornar professor na escola bíblica dominical, por duas razões. Primeiro, que havia uma necessidade realmente de professores, e era uma necessidade muito visível. Mas o segundo motivo que me levou a querer dar aula na EBD, sabe qual foi? Eu vi que tinham pessoas que estavam dando aulas, mas estavam dando aulas porque estava faltando professor, não era o forte delas, elas estavam precisando dar aula. Mas o outro motivo que me levou a dar aula, a desejar dar aula, é porque eu tive maravilhosos professores na escola bíblica dominical. Eu percebi que, por meio do exemplo e da inspiração deles, Deus estava me convocando para dar aula também, e no meu esforço, na minha disponibilização de querer servir ao Senhor, eu poderia ser um instrumento de ensino para tantas vidas. Como eu gostei de alguns professores tão marcantes na minha trajetória de adolescente e jovem que eu tive. E aí eu me dispus a dar aulas, a ensinar, não é? Então nós precisamos pensar nisso. Às vezes tem muita gente que vai parar por uma dada situação e vai ficar parado na crítica, né? Se eu tivesse parado na crítica, só pensando, podemos ter mais professores, precisa professores melhores, eu não teria entrado na experiência de servir em algo que Deus colocou para a minha vida. Então, se o seu dom, se você percebe que você está sendo despertado para isso, procure a igreja, procure a direção, se prepare para isso, porque há grandes oportunidades para a sua vida. Mas a experiência do ensino e de professores também vai destacar um outro aspecto para todos nós, não é? O aspecto de que não precisamos apenas termos bons professores, precisamos ter bons alunos também. Bons alunos, bons aprendentes são aqueles que possuem um coração ensinável. Não adianta você vir aqui e ter o melhor professor, a melhor aula, se o teu coração não estiver pronto para absorver o ensino que foi dado. Para isso a gente precisa de humildade, a gente precisa de quebrantamento. A gente precisa vir entendendo assim, olha, eu vou tentar obter o melhor dessa aula. Eu vou vir com meu coração pronto para essa semente de fé. Tem coisa de Deus para mim aí. Eu quero prestar atenção. E quando você vem com essa sede, com essa disposição, você vai sair da aula da EBD chacoalhado e abençoado pelo que Deus colocou, não é, como uma oportunidade de aprendizado ali para você naquele dia, naquela manhã. Como eu disse, eu quis dar aula, um dos motivos foi por tantas aulas eu sair e pensar assim, que aula boa, que tesouro foi essa aula, chacoalhado, muitos dias por causa de uma ótima instrumentalidade de um professor, outros dias porque às vezes
eu não senti aquela entrega, aquela dedicação na aula que eu acabei acompanhando, mas estando com a palavra de Deus e num assunto ali, eu pensei assim, quantos assuntos aqui, por estar exposto, pelo assunto estar na mesa, quanto aproveitamento, quanta produtividade, não é? Então, que a gente pare e pense nisso e sejamos bons alunos, bons aprendentes também. Deixe o Senhor, deixe o Espírito cultivar na sua vida um coração ensinável, um coração que queira aprender. Coração ensinável e que queira aprender é aquele coração que entende que assim, vai passar a vida inteira, eu não vou ser doutor, eu tenho coisa para aprender. E permita-se estar sempre pronto para aprender, mas também para ensinar, porque você pode ser professor sobre a vida de alguém. Ah, pastor, mas eu estou há pouco tempo na igreja, pouco tempo eu sou crente. Tenha certeza, se você tem vivido com Deus, se você tem caminhado na fé, se você tem convivido com a igreja, existe a possibilidade de você estar mais somado em fé e experiência do que o outro que veio atrás de você. E aí você já tem coisas para transmitir. Eu vou encerrar esse minuto devocional aqui mostrando duas fotos que mostram e deixa incontestavelmente claro para nós que todos nós podemos ser alguma espécie, algum tipo de professor. Projeta aí para mim, Aninha. Aconteceu na nossa EBD. Olha lá alguém ensinando para alguém. Deixa essa foto parada aí. Uma garotinha precisando aprender a procurar algo na Bíblia e a outra se dispôs a ensiná-la. A Sandra pegou esse momento mágico, né? Vamos chamar de mágico, tirou essa foto. E às vezes a gente quer represar aquilo que Deus nos deu, achar que a gente não pode servir ao outro. Mas a casa de Deus, que é casa de ensino, é casa de corações ensináveis. Corações ensináveis que estão prontos também para ensinar os outros. Coração que está pronto para aprender, coração que está pronto para ensinar ao outro, que precisa de algo que você já tem, que você já recebeu, né? Deus nos abençoe nessa manhã. Amém, irmãos?